Vista, um palestrante, um irmão que está levando a doutrina espírita para, né, com muita sabedoria, com muito conhecimento, o privilégio de tê-lo nessa, como é que eu vou para a doutrina espírita, nessa causa, né? A palavra continua. Tá bom? Muito bem. Boa noite, irmãos e irmãs, encarnados, desencarnados, que estão aqui, tá? Em número bem maior do que nós somos. Que a graça divina nos contempla, inclusive com essas companhias, desde o nosso processo e o nosso projeto e o nosso planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório. O assunto que a irmã Angelina solicitou que abordasse hoje, tá? Partidas e chegadas. Chegadas e partidas. Tá? Encarnação, desencarnação, reencarnação. E tudo começa com o planejamento reencarnatório. Quer dizer, na verdade, tudo começa com a criação. Tudo começa com o Criador. Tá? E a primeira pergunta que Kardec faz para os irmãos da espiritualidade, quando começa a reunir informações a respeito da doutrina, da filosofia, tá? Do aprendizado espírita. Tá? Então Kardec pergunta para os irmãos da espiritualidade o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, porque Deus não tem forma. Se a gente quisesse, né, saber quem é Deus, nós teríamos que atribuir uma forma a Deus, e aí seria limitado o que não tem limite. Então Deus é tudo. Deus somos todos. Tudo que é, tudo que existe é obra de Deus. E aí o que a espiritualidade responde para Kardec? Deus, o que é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E tudo mais é obra do Criador. Então tudo começa com Deus. E quando Deus cria o Espírito, ele continua sempre criando, ele cria para a imortalidade. Esta é a primeira grande descoberta, para quem ainda não havia feito, que o Espiritismo oferece. E que muitas vezes a gente busca, como eu busquei, no momento de extrema dor, quando a vida aparentemente termina, e a gente olha e não enxerga nada na frente, só escuridão, dor e sofrimento. Eu acredito em Deus, eu acredito na vida futura, mas a gente vai acreditando até por ali. E quando é submetido a uma provação, aí a gente tem que buscar não apenas a informação, mas tem que buscar a compreensão. Mas se existe, onde é que está? Qual é a causa? Qual é a finalidade? Porque pela nossa cronologia física, humana, material, o normal é que o tempo vá passando, a gente vai envelhecendo, como é um dos principais conceitos da doutrina budista, e morre, e vai para outro plano. Mas quando alguém vai antes de nós, com menos idade, um filho, uma filha, no vigor da sua existência, onde é que está a explicação? Por que isso aconteceu? É que a pergunta não é por que aconteceu, mas para que aconteceu. Ou seja, tem uma finalidade. E essa é uma das grandes diferenças do Espiritismo. Ele nos leva a esta reflexão. Tudo tem uma finalidade. Se tem uma finalidade, vamos estudar. Porque as informações vêm pela graça da vontade de Deus.
Então, nós somos criados para a imortalidade. Para a imortalidade. Nos acostumemos com isso. Esse é o nosso destino. Nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos criados para a dor, para o sofrimento. Nós somos criados para a imortalidade. Para a imortalidade. E existem caminhos para a gente chegar a essa tal felicidade. E é uma das grandes buscas, né? Depois da compreensão da vida e das suas finalidades. E aí fomos criados. E aí passamos por várias etapas. Ninguém de nós, ninguém dos que está aqui, nem os mais jovenzinhos, não chegaram aqui agora pela primeira vez. Todos nós já passamos por muitas etapas. Para chegarmos bonito como estamos todos hoje, nós já passamos por várias etapas ruins. Nós já sofremos, mas eu sofro, eu não aguento mais o sofrimento dessa vida. E a gente esquece do que já passou. A gente esquece do que já passou para chegar até onde nós estamos. Nós já sofremos bastante e já fizemos muito mal. Também já fizemos muito mal. É por isso que a graça divina nos tira a lembrança quando nós chegamos aqui. O véu cobre a nossa memória. Para quê? Para que nós não fiquemos brigando com o passado. Imagina, a gente se encontra agora aqui e ele começa a se lembrar do que eu fiz para um, do que eu fiz para outro, o que me fizeram. E aí tira a possibilidade da reconciliação, a possibilidade de escrever uma nova história na nossa vida. Então passamos por várias etapas até chegarmos aqui. E isso que estamos ainda num mundo de expiação e prova, onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Nós estamos num planeta de expiação e provas, onde o mal prevalece sobre o bem. Mas já estivemos em mundos primitivos, onde era praticamente só o mal que prevalecia. Hoje nós temos muita coisa boa. E ainda precisamos fazer muito mais. E vamos caminhando em direção aos mundos de regeneração. Aí vai haver um equilíbrio entre o bem e o mal. A própria ideia da morte é diferente. A despedida é diferente. Não causa essa ruptura de agora, esse trauma de agora, esse impacto de agora, essa dor de agora, esse sofrimento de agora. Porque aí o bem já vai estar equilibrado com o mal. E depois passaremos aos mundos felizes e ditosos. Aí sim, aí o bem será muito maior do que o mal. Até chegarmos no último estágio, na classificação de Kardec, que são os mundos angelicais, onde viveremos no paraíso dos anjos, dos espíritos iluminados na sua plenitude. Mas isso vai levar muito tempo. Tem um palestrante, um estudante, Geraldo Lemos Filho, que conviveu com Chico Xavier. E segundo ele, interpretando as informações do Chico, inclusive naquela obra famosíssima do Chico Xavier, Data Limite, segundo Geraldo, lá pelo ano de 2057, vão se abrir os portais que nos levarão aos mundos de regeneração. Então, nós estamos caminhando para isso, mas nós estamos ainda na noite escura do mundo de expiação e provas.
Já passamos da meia-noite, mas temos toda a escuridão da madrugada pela frente. Lá por 2057, nessa previsão, que o Geraldo disse que foi feita com base nas obras do Chico, 2057, nós então começaremos a entrar no portal que nos levará aos mundos de regeneração. E chegaremos lá pelo ano 3000. Lá pelo ano 3000. Quem de nós estará lá? Não sei. Não sei, porque teremos muitas encarnações até lá. Quem sabe sejamos brindados pelo nosso merecimento, porque tudo é uma questão de merecimento, não é uma questão de sorte. Eu fui premiado, eu tirei o número que vai me levar para o mundo de regeneração. Tudo é merecimento, de acordo com o nosso merecimento, a nossa evolução, a partir das nossas escolhas, a partir das nossas atitudes. Então temos muito tempo pela frente. E por aí vai caminhar evolutivo de todos nós. Então, tudo começa depois que estamos prontos para chegar aqui. Antes de chegarmos aqui, para cada um de nós, a nossa chegada agora aqui começou então pelo planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório. E aí um grande grupo de espíritos evoluídos tratou da nossa volta para cá e nos impôs condições para nos oportunizar a nossa evolução, o nosso crescimento. E nós aceitamos. Então, as dores, os sofrimentos, os desafios de agora são novos porque nós perdemos a memória. Mas nós aceitamos lá com os nossos, como eu digo, fiadores espirituais. Concorda? Concordo. E aí tudo está registrado. Quando nós chegamos aqui, nós somos recebidos, né? Pela mãe, pelo pai, depois pelos padrinhos, pelos parentes mais próximos, aquela festa, aquela alegria. Mas quando nós saímos de lá, um número maior de espíritos também estavam na nossa despedida, na nossa partida de lá para cá. E assim como nós chegamos aqui, o pai, ou a mãe, ou alguém vai lá no cartório e registra o nosso nome, e nós ficamos registrados, né? No cartório do registro civil das pessoas naturais, é como precisamos de uma certidão, de um xerox, a gente vai lá no cartório e eles dão ali na hora. Mas antes disso nós temos o nosso registro no cartório espiritual. A nossa verdadeira ficha corrida está lá. Está lá no cartório espiritual. Com tudo que nós acertamos e com todo o nosso passado. E aí quando nós voltarmos, nós vamos nos deparar aqui, ó. Esse é o teu dever agora nessa encarnação. Vamos conferir. Para quê? Para que sejamos condenados? Para que nos joguem na fogueira do fogo eterno do inferno? Se erramos, se pecamos? Não. Para que a gente possa saber o que fez das nossas oportunidades, das oportunidades que nos foram dadas. Então tudo está lá no cartório espiritual, no nosso planejamento reencarnatório. E aí chegamos aqui, no processo de encarnação. E aí eu vou ter que ser um pouco mais prático, senão o tempo vai passar e aí eu posso acabar fugindo do tema. É que eu gosto tanto dessa questão do planejamento reencarnatório, para mim ela é base para a gente compreender. Porque ninguém chega aqui de repente, ninguém nasce de repente. A gente pode morrer de repente, ou desencarnar de repente. Aliás, mais fácil morrer de repente do que desencarnar de repente. Porque Chico Xavier também ensina, né? É mais fácil morrer do que desencarnar.
Morrer é a falência dos nossos órgãos físicos. E aí é instantâneo, muitas vezes. Agora o desencarne não. Tem gente que já morreu, entre aspas, aí há bastante tempo e que ainda não desencarnou. Ainda está perdido. Ainda não sabe onde é que está. Ainda não acordou, apesar de todo o amparo da espiritualidade. E aqui a espiritualidade, ela ampara, ela acompanha, ela conduz, mas ela não decide por nós. Ninguém decide por nós. Nem Deus, que poderia, porque pode tudo, não decide por nós. Todas as decisões são nossas. Tanto que Jesus ensinou: pedis e recebereis. Para recebermos, nós temos que pedir. E quando a gente pede, a gente tem que pelo menos saber o que está pedindo. Então, a decisão é nossa, a escolha é nossa. Tudo vai ser assim. Ninguém, então, chega aqui de repente. Olha, ali na casa do lado, a moça saiu ontem para trabalhar, quando voltou, deu à luz a uma criança. Não, não é assim, não é de repente. Para chegar aqui tem todo um processo, desde lá, inclusive aqui. Para voltar, aí pode ser ligeiro. Então, aí chegamos aqui. E aí, nesse processo de encarnação, nós temos período do nosso aprendizado. Entre a encarnação e a desencarnação, nós temos o tempo necessário para o nosso aprendizado. E qual é a finalidade da encarnação? Kardec pergunta. Aliás, o que Kardec sabia perguntar, né? O que gostava de perguntar. No livro dos Espíritos estão aí 1019 perguntas feitas por Kardec e 1019 respostas, né? Então, e aí Kardec foi perguntando. E perguntou num determinado momento ali, qual é o objetivo da encarnação. Já compreendemos o processo, né, da encarnação. É que a gente chega aqui. E aí Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? Tem algumas perguntas que são básicas, né? Quando a gente começa a refletir sobre a vida. E o que é interessante é que muitas vezes a gente começa a refletir sobre a vida a partir da morte. É no momento da morte, né, de alguém muito próximo, que a gente então começa a refletir sobre a vida. Só que a morte é um evento passageiro, a vida é permanente. O que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que estamos fazendo aqui. E aí Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? E a resposta da espiritualidade. Deus lhes impõe a encarnação para que possais chegar à perfeição. Esta é a resposta da espiritualidade. É por isso que eu estou dizendo, nós passaremos por todas estas etapas e lá no fim, séculos, e voltem séculos nisso, chegaremos ao estágio máximo da perfeição. É para isso que nós fomos criados. Mas eu não acredito. Bom, acreditando ou não, o processo é para todos. Para alguns vai ser mais rápido. E não é só pelo acreditar, é porque o acreditar muda as nossas condutas. Essa é a questão. É a questão da reforma íntima. Outro tema fantástico que a filosofia, que o Espiritismo oferece, a nossa reforma. E aí nós vamos adiantar o nosso processo evolutivo. E aí depois a gente vai olhar para trás e muitos ainda estarão lá. Mas eu convivi contigo há 800 anos atrás, aí agora eu continuo aqui. Pois é. Ou eu estou aqui, eles estão lá adiantados. E todos terão sempre as mesmas oportunidades. Mas as escolhas têm que ser nossas. Pela mudança das nossas atitudes, pela nossa reforma íntima. Então chegaremos à perfeição, ok. E aí dizem mais os Espíritos para Kardec. Pela expiação
ou pela missão. Não sem antes passar, sofrer todas as vicissitudes de todas as experiências corporais. É duro, né? Mas então nós somos feitos para sofrer. Vicissitudes é sofrimento. Não, é oportunidade. Só que nós temos que resgatar os nossos erros. É a grande oportunidade que nós temos de recuperar o que a gente errou. Haroldo Dutra Dias, que a gente estava falando sobre ele, diz que o pecado não é isso que se apregoa tanto por aí. O pecado é quando a gente erra o alvo. E quando é que a gente erra o alvo? Quando a gente erra o caminho. Você perde pelos descaminhos da vida. E aí comete o pecado. E aí nós temos que fazer a nossa recuperação nesse processo de aprendizagem. Então, nós vamos chegar à perfeição, não sem antes passar por todas as vicissitudes de todas as experiências corporais. Para quê? Para que possamos estar em condições de contribuir com o processo de criação. E aí é a nossa missão. Essa é a diferença entre expiação e missão. Então, quando nós avançarmos no nosso aprendizado, nós passaremos a cumprir a nossa missão. A nossa missão. Aí já estaremos bem mais adiantados. Então vejam, qual é a finalidade da encarnação? Chegar à perfeição. Pela expiação ou pela missão. Não sem antes passar por todas as vicissitudes de todas as experiências corporais, para que o Espírito possa ser posto em condições de colaborar com a obra da criação de Deus. Esse é o nosso destino pronto. É isto que está estabelecido por Deus para cada um de nós. O tempo vai depender, repetindo mais uma vez, das nossas escolhas, da nossa compreensão. Então, quando eu falei que não é nem uma questão só de acreditar, é que os que acreditam são motivados a passarem por esse processo de reforma íntima e mudarem as suas atitudes. Mas quem não acredita em nada pode cumprir esse processo evolutivo? Pode. Pode. Pela prática do bem. Pela prática da caridade. Pela prática do respeito. Pela prática do amor. O amor é a grande chave, a grande porta, o grande caminho da felicidade. Só que muitas vezes não é o caminho mais fácil. Jesus nos ensinou. Existem duas portas. A porta larga da perdição, que nos tenta pelo gozo, pelo prazer, pelo sucesso, pela fama, pelo dinheiro, pelo poder. E a porta estreita da salvação, que é um caminho às vezes perigoso, espinhoso, mas que nos vai permitir chegarmos lá preparados para a sequência da nossa caminhada. Então, resumidamente, esta é a finalidade da encarnação, depois do nosso planejamento reencarnatório. E aí vem a desencarnação, que é o fenômeno mais natural, até hoje o mais difícil para a nossa compreensão. Morrem por dia, no mundo inteiro, em média 152 mil pessoas. Cada dia, 152 mil pessoas. Nascem mais de 210 mil pessoas. Então são processos naturais que nós não vamos frear.
inclusive às vezes em processos coletivos, desencarnes coletivos, como estamos assistindo agora aí lá na Turquia, na Síria, onde já são mais de 20, tá? São tão rápidas as informações que daqui a pouquinho já são mais, e a projeção é que sejam até 40 mil pessoas mortas. Já passou? Então, olha aí. E o Espiritismo tem resposta para isso. Tem uma questão, eu me lembro se é a questão 83, que trata dos desencargos coletivos, tá? Que é também uma forma de apressar a evolução. Mas então quem morreu estava devendo muito. Não necessariamente. Talvez para eles, embora seja difícil de falar isso da porta para fora, tá? Aqui nós estamos num outro local de estudo, de compreensão, de valorização da vida que passa pelo fenômeno morte, porque nós sabemos que não termina com a morte. Então essas mais de 40 mil vítimas estão tendo a oportunidade da continuidade da sua existência no outro plano. Muitas vezes a maior missão não é para eles que partiram, mas para os que ficaram. Para os que ficaram. Esta reflexão sempre necessária. Então, tem a encarnação, tem a desencarnação e tem a reencarnação. Para encaminhar aqui o nosso encerramento também, para não abusar da paciência de vocês. E que para mim foi a primeira grande resposta que o Espiritismo me trouxe, nos meus momentos de maior aflição. A certeza de que a vida não termina aqui. E a minha primeira grande resposta veio pela compreensão da reencarnação. Porque tem o capítulo 14 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Honrai o vosso pai e honrai a vossa mãe. Tem uma passagem muito interessante em que Jesus, questionado, no momento que ele estava fazendo uma pregação, em que foi buscado pela sua mãe, pelos seus irmãos, e alguém lhe avisou, Jesus estava palestrando, e alguém lhe disse: mestre, tua mãe e teus irmãos estão ali fora, vieram para te buscar. E Jesus olha para os presentes e aponta para eles: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pergunta: quem são a minha mãe e os meus irmãos? Os que fazem a vontade de Deus. E ali Jesus nos diz que nós temos uma família de sangue. E ela é importante, tanto que ele adverte: honrai vosso pai e honrai a vossa mãe. E há de quem não cumpra. Mas nós temos uma família por afinidade. Quantas vezes, comigo já aconteceu, talvez tenha acontecido com alguns de vocês também, a gente passa por uma pessoa e quase volta: mas eu conheço essa pessoa. E começa a pensar, e não é daqui. Nunca teve contato com essa pessoa. Mas sente um bem-estar, porque já houve encontro em vidas passadas. Como tem pessoas que a gente passa e se arrepende de medo, porque já nos fizeram algum mal, ou nós fizemos para ela. Aí causa então esta repulsa automática. E tem a grande família universal, que somos todos nós, filhos de Deus. Filhos de Deus. E é isso que eu queria dizer. Porque aí, nessa passagem, Jesus diz o seguinte para explicar essa divisão das famílias. O corpo nasce do corpo. O corpo pode gerar um corpo. O material pode gerar um material. O físico pode gerar um físico. Mas o espírito não. Ou seja, cada um de nós é fruto da união do nosso pai e da nossa mãe. Os nossos filhos
São criações nossas, corporais. Corporais, que aliás nem nos pertencem. Nós criamos o corpo, mas o espírito é obra de Deus. Por isso o corpo termina, mas o espírito é imortal. Então nós somos imortais. E aí vem a reencarnação para concluir. Kardec também pergunta, está na questão 167 do Livro dos Espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. De novo a questão da expiação. E não é necessariamente sofrimento. Tá? Porque em grego, por exemplo, expiação significa reconciliação. Nós viemos também para cá para nos reconciliarmos com o nosso passado, com as pessoas que nós prejudicamos, e para perdoar aqueles que também, e aí está a oração que Jesus ensinou, para perdoar aqueles que também um dia nos prejudicaram, nos ofenderam. Expiação. E aí a espiritualidade diz: melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo. Tá? Nós não precisamos ter pressa, nós precisamos ter compromisso. Compromisso com o amor. E aí o resultado virá ao natural. Mas esse progresso não será pessoal, não será individual, será sempre coletivo. Tá? Expiação, melhoramento, somos evolutivos, melhoramento coletivo da humanidade. Melhoramento coletivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? A justiça está na compreensão daquilo que nós viemos fazer. E essa é a grande finalidade da reencarnação. Então, entre a nossa chegada e a nossa partida, nós temos o tempo e a oportunidade do aprendizado. Condições que são muito nossas, mas que também sempre terão começo, finalidade, razão de ser. Tem um poeta francês que foi muito importante, ajudou muito Kardec, eu gosto muito dele, tem vários livros dele lá, que é Victor Hugo. Os mais antigos aqui já ouviram falar do Victor Hugo. Quem é que não assistiu o filme Corcunda de Notre Dame?